Vamos iniciar a nossa aula de hoje, dando continuidade, então, à aula de sexta-feira, que foi sobre coesão, né, e coerência textual. Na aula passada, nós tivemos alguns problemas em relação à plataforma, e aí eu acho que isso prejudicou um pouco a nossa aula de sexta, mas nós vamos continuar reforçando, então, o conceito de coesão textual na aula de hoje. Lembrando que hoje é a nossa nona aula, né, na sexta-feira será a nossa 10ª aula, no caso a nossa última, que também será gravada, tá? Por conta dos problemas que tivemos com a plataforma, né? Então, para que todo mundo consiga acessar a nossa aula, eu então decidi gravar. E vou estar à disposição de vocês durante, né, o horário que eu tenho que estar à disposição de vocês, tá? Para dar orientação, tá? Vocês assistam a aula e eu estarei aqui para orientar. Um dos problemas encontrados com mais frequência nos textos é a falta de coesão e de coerência, né, que são dois conceitos que nós vimos na aula passada. É comum encontrarmos textos que começam com um tema e terminam com outro, mostrando falta de unidade e de coerência. Além da falta de coerência, há falta de coesão, o que torna muitas vezes as frases difíceis de perceber. Mas o que é coerência e o que é coesão? Quando a gente lê um texto e ele precisa de ter sentido, e a gente termina de fazer uma leitura e a leitura ela não fecha, nós não conseguimos dar uma unidade de sentido ao texto, ele tem então um problema de coerência, que nós podemos fazer relação com sentido. E também pode ter o problema de coesão, né? Um texto mal escrito, com falta de conectores, que permite o encadeamento do texto, né? E é isso que vocês têm que se preocupar em fazer quando for escrever o texto de vocês. Mas o que é então esse conceito de coerência, né? O que significa a palavra coerência? Então, o conceito de coerência refere-se ao sentido entre ideias, acontecimentos e circunstâncias. A coerência é um resultado da não contradição entre as partes do texto e do texto em relação ao mundo. Por isso que ao escrever um texto e ao publicar esse texto ou dar esse texto para alguém ler, é preciso a releitura, porque talvez nós podemos escrever algo que não esteja de acordo com a realidade e nós acabamos então nessa contradição. E o texto bem escrito não pode haver contradição entre as partes, ou seja, o que a gente escreve e a nossa realidade, né? O texto ele tem que ser lógico. É um instrumento que o autor vai usar para conseguir encaixar as peças do texto e dar sentido completo a ele. Então, a coerência é quando a gente termina de ler um texto, seja ele que extensão for, eu tenho que terminar de ler o texto e dizer: esse texto tem sentido, esse texto tem coerência, ou seja, esse texto tem lógica, tá? E é claro que vai depender do receptor, quem é que vai ler esse texto, porque no momento em que eu escrevo o texto, eu já tenho que pensar em quem vai ser o meu leitor, tá? Então, quando você for escrever o texto para os professores, já tem que pensar em como e de que forma você vai usar a linguagem. Lembra que sempre tem que haver a adequação da linguagem. E a coerência é um dos fatores que nos ajuda, então, a organizar o nosso texto, pensando na questão do sentido. Esse exemplo, né, nós temos aqui exemplo de texto incoerente. Muitas vezes a pessoa escreve um texto, ela acha que aquele texto vai fazer sentido para os outros, para as outras pessoas. Por isso que a releitura sempre é importante antes de publicar qualquer coisa que a gente for escrever. Esse texto eu trabalhei no slide passado, mas eu volto com ele só para a gente refletir, né, sobre esta incoerência. Então, você tem aqui o anúncio, aberto todos os dias, descanso semanal, terça-feira. E a gente questiona, né? Será que eles descansam? Será que eles descansam a trabalhar? Né? Descanso semanal. Então, assim, todo dia tem descanso?
essa terça-feira não é dia de semana, então assim, fica incoerente, né? O texto não fica certo. E aí pode haver várias objeções, vários questionamentos de sentido. Então, quando a gente for publicar alguma coisa, tem que ser objetivo. Eu tenho que falar com as minhas palavras de forma clara. Aqui eu tenho outro exemplo que eu também trouxe na aula passada, né? Exemplos de textos incoerentes. Esse também é interessante, porque ele diz, talho, aberto todos os dias e domingos. E aí a gente questiona, na semana deles, domingo não é dia? Né? Claro que a pessoa, ao escrever, a gente até entende, porque a gente sabe que domingo é um dia de descanso, mas isso precisa estar muito bem escrito, muito bem posto no texto, para que não haja problemas de interpretação, problemas de ironia em relação ao que a pessoa escreveu, tá? Então, tome cuidado na hora de escrever, na hora de publicar alguma coisa, porque devemos pensar nas pessoas que vão ler os textos, né? E aí, muitas vezes, se o texto não for claro, acontece a incoerência. Então, a coerência, nós sabemos que é relacionada à questão do sentido, e aqui nós temos o conceito de coesão, que as duas andam juntas, né? Então, coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Um texto, nós podemos fazer relação a uma colcha, né, um tecido, que é interligado os seus elementos para formar um todo. Então, os elementos de coesão, que são os conectores, nada mais são do que esses elementos mínimos que ligam, então, uma frase a outra, um parágrafo a outro, e aí formando um todo de significado que é o texto. Diz respeito às articulações gramaticais existentes entre as palavras, orações, frases, parágrafos e partes maiores de um texto. Para que o texto seja coeso, bem escrito, né, com coesão, deve seguir pelo menos um dos mecanismos de coesão. Porque a coesão ela vai servir muitas vezes, né, na retomada de palavras, algo já dito num texto que eu não preciso ficar repetindo. Então, expressões ou frases já ditas através de pronomes, advérbios e sinônimos, que a gente pode, então, classificar aqui como elementos que a gente, de retomada. Ao falar alguma coisa, a gente retoma através de apenas uma palavra, uma expressão da língua portuguesa, que a gente vai ver exemplos depois. Encadeamento de segmentos do texto, feito com conectores tais como então, portanto, mais, já que, porque. Então, a tabela que eu deixei de conectores, e vou postar de novo hoje, é interessante vocês prestarem atenção naquela tabela, porque aquela tabela tem, então, esses elementos que tem o objetivo de fazer o encadeamento do segmento do texto, né? Faz o nosso texto andar, ele faz o nosso texto interligar a ideia com a outra. E aí a gente vai ver depois também isso, alguns exemplos, tá? Então, ora a coesão, nós podemos retomar algo que nós já falamos, ora a coesão, ela vai servir, então, os elementos para fazer com que o texto, ele haja progressão, para que o texto evolua. Então, nós vamos ver alguns meios de coesão textual através de exemplos, né? E mostrar esses elementos que é tão importante para a construção de um texto. Dando continuidade aos nossos slides, então nós vamos ver os marcadores textuais discursivos, né? Esses marcadores textuais, o que eles são, né? O que são os marcadores textuais discursivos? Eles são, na verdade, são unidades linguísticas invariáveis, que não exercem nenhuma função sintática na frase, ou seja, ele não age como um substantivo, por exemplo, um verbo que tem que haver concordância de plural, né, de singular. Ele é invariável, ele não muda, né, a sua forma escrita, né? Eles são elementos marginais, extra-oracionais, que possuem um sentido que apenas se materializa no discurso, ou seja, no momento em que o texto ele está construído, porque esses conectores servem para construir o sentido do texto e orienta as inferências que se realizam na comunicação, ou seja,
As inferências são sobre o que nós estamos falando. Há vários tipos de marcadores discursivos dependendo da sua função. Uns estruturam a informação, outros reformulam-na, outros ainda operam com argumentos. Então, por isso que um texto bem escrito, ele tem de ser estruturado com os conectores, para garantir a argumentação, para garantir o que a gente chama de progressão textual, para que o texto ele ande, ou seja, para que o texto ele não fique estagnado, tá? Para que o texto construa e que ele também, no momento da leitura, nós tenhamos o que nós vimos anteriormente, que nós garantimos a coerência do texto. Aqui nós temos alguns exemplos. Estruturadores da informação. Estes marcadores ajudam a ordenar a informação, ou seja, ordenar, organiza, marcando a abertura, a continuidade ou o fecho de uma série de ideias que, mediante a sua conexão, ficam agrupadas como parte de um todo. Então, eles servem para ordenar, organizar o que está sendo dito no texto. Função de ordenar a informação. Aí nós temos aqui os exemplos dos marcadores discursivos. Função, marcar a abertura de um texto, a abertura de um discurso, em primeiro lugar, por um lado, de um lado, em conseguinte, em seguida. Tudo isso indica o leitor do que a gente vai falar. Né? Se eu falei em primeiro lugar, em algum lugar do meu texto, eu vou retomar o segundo lugar. Em seguida, o que eu vou falar em seguida? Eu tenho que apontar o que eu quero dizer no texto, né? Marcar a continuidade, dar sequência ao texto. Em segundo, terceiro lugar, de seguida, seguidamente, por outro lado, de igual modo, igualmente. A gente vai ver um textinho com um exemplo com esses elementos. É a função que marca o fecho, o fechamento de uma ideia, o fechamento de um texto. Em último lugar, por último, por fim, finalmente, tá? Marca um fechamento de uma ideia. Indicar um desvio ao tema. A propósito, né, você está falando sobre um tema e de repente você quer mudar a temática do texto. Você pode até mudar, desde que você indique ao leitor. A propósito, vamos discutir agora o tema tal. Tá? Então, é preciso mudar, é preciso indicar o leitor que no texto vai haver uma mudança. Então, esses elementos, gente, estão lá também na tabela que eu passei para vocês, que eu vou postar novamente. Eles servem para ordenar a informação dentro de um texto. A gente vai ver depois um exemplo de um texto bem escrito com esses marcadores. Estruturadores da informação. Função, ordenar a informação. Aí nós temos aqui os exemplos dos marcadores. Assinalar uma mudança de tópico dentro do tema ou mudar de aspecto. Então, eu posso falar de um tema e, de repente, eu posso mudar de tema. Relativamente a, no respeitante a, no referente a, no que diz, o que reporta, em relação a, no antinente a. Tem palavras que a gente não domina, né? Mas que são usadas aí em texto escrito, ó. No que se concerne a, ou seja, no que se discute, né? Quanto a, no tocante a, acerca de, voltando a propósito de, por um lado, por outro. Vamos ver alguns desses exemplos também no texto que eu trouxe. Também eles vão assinalar que se vai retornar um aspecto, um tópico anterior, entretanto abandonado, algo que já foi dito no texto. Voltando a, ainda quanto, né? Voltando àquela discussão, ainda quanto à discussão anterior. Então, tudo isso são elementos que ajudam a construção, a organização do texto. Eu posso indicar ao meu leitor, eu posso retomar o meu leitor algo que eu já disse, e eu posso fazer com que o meu texto ele caminhe, ele ande para frente no que a gente chama de progressão de texto, que o texto aconteça, e que o texto faça sentido. Aqui nós temos um exemplo que explica, né, metodicamente como que se usa os elementos de coesão, mas também mostra como que isso é inserido no texto. Então, exemplos. Em primeiro lugar, iremos apresentar exemplos de conectores que expressam sequência temporal,
cronológica ou de ordem. De seguida, passaremos aos conectores que expressam nós podemos colocar, né, que expressam outros sentidos. Finalmente, ocupar-nos dos conectores que expressam finalidade, vamos supor. Ele só colocou esse exemplo aqui, né, o material que eu usei, para indicar que eu estou explicando da matéria, mas usando os conectores de apresentação, ó. Em primeiro lugar, vou falar disso, de seguinte, vou falar de outro, né, de outro conector, e finalmente eu vou finalizar com esses conectores. Então, o exemplo apresentado acima pode constituir um só parágrafo. Neste caso, as partes de texto são frases. No entanto, estes mesmos marcadores podem também ligar parágrafos. A ordenação que eles introduzem pode ser cronológica ou simplesmente lógica, né? Porque aqui nós podemos fazer um parágrafo só, indicando do que nós vamos falar. Mas nós podemos também usar esses elementos em primeiro lugar, em seguida, né? De seguida, finalmente, para iniciar parágrafos como... Seguindo com a nossa aula, vamos então ler um texto, né? Um exemplo de como é construído esse texto usando então esses conectores. É um depoimento, né, de um imigrante no Timor-Leste. Vamos para a leitura do texto e aí eu vou apontando, né, os conectores usados. Há vários aspectos de que poderia falar no que diz respeito à minha adaptação à vida em Timor-Leste. Em primeiro lugar, aí aqui a gente tem quem escreve o texto já aponta o leitor do que ele vai falar primeiro. Em primeiro lugar, convém falar da comida. Neste aspecto, ou seja, ele usa um conector de retomada, neste aspecto que a comida, as coisas não foram muito fáceis, sobretudo, principalmente, né, para o meu filho mais novo, que a gente tem outro conector. De fato, que a gente tem outra expressão de conector que ajuda a gente a ligar uma ideia a outra. De fato, ele até hoje não se habituou à comida timorense. Quanto a mim, estou a descobrir paladares e sabores extraordinários. Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, ele falou da comida. Em segundo lugar, não posso esquecer a diferença do clima. Então, em segundo lugar, ele vai falar do clima. No início não foi fácil lidar com o calor, mas depois uma pessoa habitua-se. Temos aqui outro conector adversativo, porque ele fala que o clima lá é difícil de lidar, mas depois a pessoa habitua. Porém, podemos ter usado aqui também, a pessoa habitua-se. Finalmente, no outro parágrafo, ele dá, então, o sentido de finalização de texto. A língua é sempre que mais dificuldade traz a adaptação ao país. Contudo, ou seja, você tem outro adversativo, porém, então, se a língua é uma das dificuldades de adaptação de um país, contudo, porém, aqui não se verifica essa situação. Então, lá ele não sentiu essa dificuldade, dado, né, por quê? Dado que o português é uma das línguas oficiais de Timor-Leste. Concluindo, então, ele fecha o texto, né? Posso dizer que a adaptação a Timor-Leste, a Timor, afinal, não foi assim muito difícil. Não foi tão difícil, né? Então, vocês podem ver, gente, que esses quadradinhos, esses conectores que eu marquei, são os elementos que nos ajudam a progredir o texto. Ora adversativo, ora ele vai destacar, né, o que o autor disse, ele vai retomar, e aqui esses que iniciam os parágrafos, eles vão servir para pontuar do que o autor vai falar, como o autor vai concluir. Isso aqui é um texto muito bem escrito, um texto simples, mas aí de um exemplo de como lidar e usar esse fator da coesão, reformuladores da informação. Então, os marcadores de reformulação dão instruções relativas ao desenvolvimento da informação presente no discurso anterior, algo dito anteriormente, assinalando em relação a ela uma reformulação ou retificação. Então, função, reformular a informação anterior. Explicação. Então, você vai falar de algo no texto, você vai dizer, ou seja, isto é, quer dizer, por outras palavras, dito de outra maneira, dito de outra forma, dito, né, de outro modo, quer isto dizer, significa isto. Então, esses elementos ele se usa para que a gente explique
né, uma determinada informação no meu texto. Retificar, ou seja, corrigir algo que eu disse anteriormente. Melhor dizendo, ou melhor, ou antes. Distanciar. Em todo caso, de qualquer maneira, ou de qualquer forma, de todos os modos, maneiras, formas, podemos, né, discutir outras coisas dentro do meu texto aí. Recapitular, relembrar o que foi dito anteriormente. Em suma, em conclusão, em síntese, uma palavra em resumo, resumindo, concluindo, enfim. Aqui nós temos uma recapitulação, né? Numa palavra, aqui, gente, esse F e esse N está sozinho, esse P é por conta da formatação aqui dos slides, tá? Quando salva, eles ficaram desconfigurados, mas tudo bem. Então, numa palavra, em resumo, resumindo, concluindo. É que se usa lá no finalzinho do texto como o exemplo a gente viu. Tá? Então, basta vocês prestarem atenção nesses conectores, usar aquela tabela que eu passei para vocês e sempre que for escrever, utilizar esses elementos para a construção do texto de vocês. Reformuladores da informação. Então, vamos continuando aqui. Função, reformular a informação anterior. Especificar, exemplificar. Quais são esses marcadores? Por exemplo, a saber, nomeadamente, designadamente, em particular, mais concretamente, de fato, efetivamente. Equiparar a informação seguinte é igual ou semelhante, ou contém elementos comparáveis à anterior. De igual modo, você vai dizer uma coisa, né, no mesmo sentido que você falou anteriormente. Igualmente, no mesmo modo, de igual forma, intensificar ou reforçar a informação. Para mais, de mais a mais, além do mais, além disso ou disto, acima de tudo, mais ainda e mais, sobretudo. Tá? Então, a gente tem aqui os conectores que representam, então, hora especificar, exemplificar, intensificar o que a gente quer falar no nosso texto. Exemplo. Os marcadores textuais discursivos são unidades linguísticas invariáveis, que não exercem nenhuma função sintática na frase. Ou seja, aqui a gente tem um marcador de exemplificação, ou seja, são elementos marginais que possuem um sentido que apenas se materializa no discurso e orienta as inferências que se realizam na comunicação. Então, nós temos um texto da explicação, mas que foi inserido, então, um conector de explicação aqui, ou seja, por exemplo, que poderia ser colocado aqui também para dar o sentido de explicação, tá? É apenas uma explicação sobre o uso de ou seja. Podia ser ou seja, por exemplo, neste caso, tá? Vamos para mais exemplos aqui dos marcadores. Então, operadores argumentativos, né? Também os conectores são usados para marcar a argumentação dentro de um texto. Os operadores discursivos condicionam as possibilidades argumentativas do membro do discurso anterior, onde se incluem sem o relacionar com outro membro anterior. Então, nós temos, então, a função de reforçar argumentos no texto, que eu posso dar de fato, efetivamente, na verdade, na realidade, com efeito no fundo. Ou concretizar ideias, por exemplo, mais concretamente, em particular. Que nós temos um exemplo. A escrita não é uma tarefa fácil, é uma verdade, né? Que nós temos uma sentença. De fato, então eu tenho aqui um marcador para reforçar, de fato. Se eu afirmei que a escrita não é tarefa fácil, de fato, realmente não é, usei um conector para argumentar. Ela envolve o domínio de muitos aspectos que não são fáceis para um formando estrangeiro, ou seja, quem está aprendendo a língua portuguesa, em particular o domínio dos marcadores discursivos. Né? Nós estamos estudando os marcadores discursivos na coesão textual, mas nós somos falantes da língua portuguesa. Por mais que nós usamos esses conectores diariamente, muitas vezes nós não temos consciência da importância desses conectores para a orientação na escrita de um texto. É o que a gente está vendo agora. Aqui, então, tem um exemplo usado, então, um conector que reforça que para mostrar, então, que nós usamos esses conectores diariamente,
Só que nós não temos, muitas vezes, consciência do uso desses conectores. O que aconteceu aqui? Foi retirado os conectores de um texto, né? E aí os conectores estão aqui embaixo, aleatoriamente, né? Foram retirados, não estão na ordem. E aí nós vamos ler o texto sem os conectores. Então, nós temos, então preencha as lacunas com a forma apropriada. Então, vocês deveriam ler o texto e vir aqui com os conectores adequados para formar. Formatar aqui e inserir os conectores adequados. Então, nós vamos... Começou o texto, não sei se é porém, se é quando atualmente, né? Muitas pessoas, ao redigir, não prestam atenção nas diferentes relações que os elementos de coesão manifestam. Há que se ressaltar o quê? Né? Há de que ressaltar que os elementos coesivos não são meros termos vazios que podem ser substituídos aleatoriamente entre si. O que eu uso aqui, porém, quando, atualmente? Eles são formas linguísticas portadoras de significados e, exatamente por esse motivo, não se prestam o quê? Ser utilizados sem critérios. Aqui eu tenho outro conector, né? Provavelmente de fechamento, né? Não sei. Atualmente, né? O atualmente, em suma, a coesão do texto fica comprometida, como a gente está vendo na leitura, né? O texto não fica inteligível, comprometida, né? O que eu vou usar aqui? Não sei. Se utiliza os elementos de coesão inadequados. Então, assim, é claro que nós lemos esse texto sem os elementos adequados, e o exercício era para que vocês preenchessem, né? Então, é claro que no próximo slide eu trago a resolução com o texto, o mesmo texto. Atualmente, muitas pessoas, ao redigir, não prestam atenção nas diferentes relações que os elementos de coesão manifestam. Há que se ressaltar, porém, que os elementos coesivos não são meros termos vazios que podem ser substituídos aleatoriamente entre si. Pelo contrário, eles são formas linguísticas portadoras de significado e, exatamente por esse motivo, não se prestam para ser utilizados sem critérios. Em suma, a coesão do texto fica comprometida quando se utiliza o elemento de coesão inadequado. Quando lemos o texto, é claro, com os elementos inseridos no lugar certo, é claro que a leitura também fica muito mais fácil. Esse que é o papel do conector. Esses conectores servem para a gente ligar uma ideia a outra, o meu parágrafo ao outro, né, que é um início de parágrafo. Então, eu tenho que saber, gente, utilizar esses conectores, seja em relatórios, nas redações, nos textos que os professores me pedirem aí, né, para que vocês façam para os trabalhos. É escrevendo que a gente aprende a usar esses elementos. Escrevam bastante, leiam bastante, que a leitura também ajuda a utilizar esses conectores, tá? Então, neste pequeno exemplo, nós vimos a importância desses conectores aí para interligar e dar sentido e lógica para o texto. Aí, para finalizar a aula de hoje, vamos falar um pouquinho de algumas dicas de ortografia, que vai servir também, é claro, para a escrita de texto, né? Algumas dicas. Por exemplo, quando usar mas e quando usar o mais com i. Então, são dois elementos que têm diferença. A gente vejo muito esse tipo de erro aí em lojas, né? Em propagandas. Então, tomem cuidado. Como vocês estudam, vocês não podem cometer esse tipo de erro. O mas é uma conjunção coordenada adversativa que ela pode ser usada no lugar do porém, como nós vimos no exemplo no texto. Então, eu posso usar o mas no sentido de porém. Posso substituir e o texto fica com o mesmo sentido. E o mais, gente, é um advérbio de intensidade, opõe-se a menos. Então, eu tenho o exemplo. Esforcei-me bastante, mas não obtive o resultado necessário. Então, aqui você tem uma frase positiva. Esforcei-me bastante. Quando vem um mas, eu já sei que aqui vai ser negativo, porque ele é um adversativo, né? Então, mas, porém, não obtive o resultado necessário. Aí, com o exemplo com mais. Ele escolheu a camiseta mais cara da loja, ou seja, né, pode ser a menos cara ou a mais cara. Então, quando eu for usar o mais com i, é referência ao sentido de menos, de intensidade, advérbio, né? Que vai mudar o sentido do verbo. Escolheu a mais cara.
tá? Então, nós temos aqui dois elementos muito usados no dia a dia, mas usados de maneira muitas vezes inadequada. Outro exemplo, dica de português, é o traz, né? Acentuado com S, que é um advérbio de lugar, e o traz com Z, que é o verbo trazer. Exemplo: passe por trás do armário, por favor. Passe, você tem o verbo passar e o traz interligado ao verbo, por isso que é um advérbio de lugar. Né? Passe onde? Né? De trás do armário. Ela olhou para trás e viu a mãe. Ela olhou, você tem o verbo e o traz também, acompanhando o verbo olhar, né? Olhou para trás, sentido de, né? De apontar para o olhar para algum lugar. As crianças devem viajar no banco de trás, né? Viajar onde? Viajar no banco de trás. Você tem o verbo e você tem um advérbio de lugar, viajar no banco de trás. Também aí dá o sentido de localidade, né? Um lugar. E aí a diferença está aqui, ó, porque aqui o traz é um verbo, ó. A enfermeira traz os medicamentos, do verbo trazer. Por que ele sempre traz toalha para a academia? Verbo trazer. O professor traz as provas dentro da pasta, verbo trazer. Então, não confunda. Traz com S acentuado, o advérbio, né? E o traz com Z, o sentido aí. Outras duas dicas. Temos aqui os 4 porquês, e esse porquê aqui, o porquê junto, ele é o porquê dos conectores, ele é explicativo, tá? Usa muito nos textos argumentativos, ele é considerado também um conector aí de explicação. Então, você tem o porquê separado sem acento, sempre vai ser para a pergunta: por que foi embora? Ele está aqui no início. E o porquê junto sem acento será como resposta: porque choveu, ou no sentido de explicação, tá? Aí nós temos o porquê separado com acento, também é uma pergunta, mas ele vai estar sempre no final da pergunta, né? No fim da frase. Atrasaram por quê? Está aqui no final, o ponto de interrogação está do lado. Aí o porquê junto, acentuado, ele é um substantivo. Ele sempre vai estar acompanhado de um artigo, definido ou indefinido. Você sabe o porquê disso, né? Nós temos aqui o artigo e você tem aqui o substantivo porquê junto acentuado. Se eu disser, eu quero um porquê para a minha vida, quero sentido para a minha vida, né? Você tem então um substantivo e o porquê junto acentuado. Que nós temos emprego dos porquês, exemplificando aí uma criança, né? Aí a criança pergunta, por que é separado? Por que é separado? Pergunta primeiro. Por que não é junto? Aí você tem uma resposta. Mas por quê? A criança continua, né? O fim de frase, motivo. O porquê eu não sei. O porquê o substantivo. É uma forma aqui de brincar com os porquês e os seus 4 diferentes usos aí na língua portuguesa. Outro exemplo muito comum é o mal com U e o mal com L, né? Para saber qual deve ser usado, basta inverter o sentido da frase utilizando bom e bem. Então, o mal com U, eu sempre vou fazer relação com bom. Então, se eu disser, ele é um garoto mau, esse mal escreve com L ou escreve com U? Se eu trocar por bom, vai ter sentido? Ele é um bom, ele é um garoto bom. Aí fica com sentido. Porque se eu disser, ele é um garoto bem, fica errado. Porque o bem, eu trocaria por mal com L. Então, aqui é mal com U. Então, mal com U, eu faço relação com bom. Tá? Se a frase ficar com sentido, ok. Ela está de mau humor. Ela está de bom humor. Mal com U. Agora, o mal com L. Ele foi mal no teste. Ele foi bem no teste. Eu dormi mal ontem. Eu dormi bem ontem. Então, para eu saber se é mal com L ou mal com U, eu tenho que fazer essa troca. Do bom, hora do bem. Sempre o mal com L eu faço referência a bem e o mal com U eu faço referência a bom. Para fechar, temos aqui também menos ou menos. Menos ou menos, né? Atenção, a palavra menos é invariável
E a palavra menos não existe na nossa língua portuguesa. Então, esta quadra tem menos casa que aquela. Mesmo que a quadra seja uma palavra feminina, o menos ele é invariável, ele não vai para o gênero feminino, ele continua invariável. Gostei gaste menos água. Por mais que a água é uma palavra feminina, o menos continua aqui, ó. Ele é invariável. Não é menos água, tá, gente? Gaste menos água. Nessa cidade, há menos mulheres que homens. Também, ó. Precisamos de mais amor e menos maldade, tá? Então, você tem aqui a fonte da dica. E aí, não se esqueça. E esqueça da vida de vocês a palavra menos, que não existe. Outro exemplo aqui é o onde e o aonde, né? Então não confunda. O onde sempre eu vou usar para o sentido de lugar fixo, exato. Onde você estuda? Ah, eu estudo na UAB, eu estudo na universidade tal. Onde você mora? Moro em Sapezal, moro no estado de Mato Grosso. Agora, o aonde, ele é usado no sentido de movimento, né, de progressão. Aonde vamos? No sentido de que vamos sair de um lugar e ir para outro. Aonde ir agora? Também, tá? Então não se esqueça. São dicas simples, mas que a gente não pode cometer esses errinhos aqui. Aí temos aqui mais umas dicas aqui. Obrigada e obrigado, né? É muito simples. Sempre obrigada vai ser atribuído a fala das mulheres e obrigado sempre os homens que vão dizer, né? Aí nós temos o porquê, que nós já vimos anteriormente, o porquê separado sem acento, que é do início de pergunta, e o porquê junto sem acento sempre vai ser resposta ou explicativo. Aí tem em cima e embaixo. Em cima escreve-se separado e embaixo escreve-se junto. Onde e aonde nós vimos aqui anteriormente, né? O onde é um se usa com verbos estáticos, né? Onde você estuda, né? Onde você vai? E o aonde, verbos que indicam movimento, tá? Aonde vamos, né? Aonde chegamos, tá bom? E o mal com L e o mal com U, que também a gente já viu, é o contrário de bem e contrário de bom. Sempre que for fazer a troca e o texto ficar com sentido, vocês vão saber, então, utilizar a partir da explicação anteriormente. Então, assim, fica essas dicas para vocês juntamente, porque muito desses elementos que eu falei rapidamente, eles são usados como conector, né? Como conector textual. O onde, o porquê, tá? Então, tome cuidado, use as tabelas de conectores que eu passei para vocês, para construir os textos, né, a partir então da nossa explicação, tá? Então, um grande abraço a todos vocês, estou à disposição para qualquer questionamento e vou deixar as atividades no Drive, né, a partir da aula, né, do que foi discutido na aula de hoje.